Muito boa tarde. Portanto, terminamos agora segundo o Conselho Europeu por videoconferência. Foi um Conselho onde, em primeiro lugar, pudemos tratar de um ponto muito importante, de podermos articular as nossas ações, tendo em vista, em primeiro, garantir o adequado abastecimento em todo o mercado interno da União Europeia, quer de material de proteção individual, quer de equipamentos necessários ao equipamento de hospitais, designadamente ventiladores, tendo havido um compromisso de acabar com todas as restrições que têm existido à circulação no mercado interno dos produtos que têm existido e, por outro lado, a sujeição a regras de autorização à exportação para países terceiros, de forma a que não haja carência destes equipamentos e materiais em nenhum dos países da União Europeia. Em segundo lugar, foi também decidido haver uma maior articulação entre todos, no esforço que todos estamos a ser sujeitos, de repatriamento de cidadãos nacionais que estão em países terceiros, ou em trabalho, ou em férias, ou por qualquer outro motivo, e que, por via do cancelamento de voos internacionais, têm tido dificuldade de poderem regressar. Nós próprios, ao longo deste último mês, já pudemos assegurar o repatriamento de cerca de 408 portugueses dos mais diversos países e dos mais diversos continentes. Estamos a acompanhar permanentemente, ou através das embaixadas, dos nossos serviços consulares ou do Centro de Emergência Consular que funciona aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros, centenas de outros compatriotas nossos que desejam regressar ou que pretendem informações sobre o que poderão fazer no caso de regressar. Este tem sido um esforço muito grande que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e designadamente o Sr. Ministro, tem desenvolvido, tendo em conta que, vigorando medidas de quarentena em muitos destes países, os nossos próprios serviços consulares nesses países estão encerrados. E por isso é que decidimos centralizar no Centro de Emergência Consular, que funciona aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros, todos os contactos, para além de uma linha Covid-19 que foi criada precisamente para este efeito. De qualquer forma, os dois temas principais tiveram a ver com as questões, a preocupação geral de adotar medidas que respondam às necessidades de evitar uma crise económica profunda no seio da União Europeia, tendo instado o Eurogrupo a prosseguir os trabalhos ontem iniciados e, por outro lado, com a Comissão a anunciar que amanhã, na reunião de Ministros do Trabalho, serão discutidas medidas tendo em vista acelerar o processo de criação de um mecanismo de resseguro europeu dos subsídios de desemprego e, por outro lado, medidas de apoio às empresas para limitar o recurso à layoff. Mas o tema principal teve a ver com a articulação no que diz respeito ao controle na circulação nas fronteiras internas e nas fronteiras externas. Em primeiro lugar, e quanto às fronteiras internas, foi assumido, reafirmado por todos, o princípio da liberdade de circulação no seio da União Europeia, salvo as situações pontuais que têm vindo a existir, e tendo sido acordado que não haveria medidas unilaterais, e pelo contrário, os diferentes países deviam agir, como Portugal e Espanha agiram, de forma a ter um acordo bilateral que garantisse restrições comumente acordadas na gestão de uma fronteira comum, que entraram em vigor às 23 horas de ontem, hora de Portugal, e que ao longo do dia têm vindo a ser implementadas com bastante eficácia. Quanto às fronteiras externas, o que é que foi estabelecido? Que, com base nas linhas da Comissão Europeia, foi estabelecido a possibilidade de estabelecer restrições ao longo dos próximos 30 dias. Esse tipo de restrições serão introduzidas com várias especificidades nos diferentes Estados-membros e, portanto, limitar-me-ei a dizer qual é a decisão do Governo português. Portanto, a partir das 24 horas da manhã, de forma a dar tempo suficiente à rotação, quer de aviões, quer das pessoas que estão fora e queiram regressar, quer das pessoas que estão dentro e queiram partir, portanto, a partir das 24 horas da manhã, estarão suspensos todos os voos internacionais para fora do espaço da União Europeia
e de fora do espaço da União Europeia, com destino a qualquer aeroporto nacional. Duas exceções. Primeiro, os voos para os países extracomunitários, onde há uma forte presença de comunidades portuguesas, de forma a garantir o princípio fundamental de manter e assegurar a estreita ligação entre os nossos compatriotas da diáspora e o nosso país. E por isso manteremos as ligações aéreas, onde elas existem, com o Canadá, com os Estados Unidos da América, com a Venezuela e com a África do Sul. Segunda exceção, manteremos as ligações aéreas com todos os países de língua oficial portuguesa, com quem existe uma especial relação e que vamos salvaguardar nesta situação de crise. Contudo, e ainda assim, no que diz respeito ao caso concreto do Brasil, serão restringidas as rotas exclusivamente a 2 pontos, Lisboa-Rio de Janeiro e Lisboa-São Paulo, sendo suspensas todas as rotas para destinos eminentemente turísticos, como as múltiplas ligações que nós temos para o Brasil. Portanto, a partir das 24 horas de amanhã entrarão em vigor estas restrições. Regra geral, não há voos de e para fora da União Europeia, com destino a qualquer dos aeroportos nacionais. As duas exceções têm a ver com a ligação que temos que conseguir manter com os países que têm uma forte comunidade portuguesa, Canadá, Estados Unidos da América, África do Sul e da Venezuela, e a segunda exceção, os países de língua oficial portuguesa, só havendo restrições ao número de rotas para o Brasil. Como é sabido, quanto àqueles países que eu referi neste momento, quanto a 2 deles, por decisão dos próprios, há uma suspensão de ligações aéreas diretas, mas quando elas forem restabelecidas, da nossa parte não há qualquer restrição a que elas existam. Duas perguntas. A primeira é relativamente precisamente aos voos que ficam suspensos. A minha pergunta é por que razão é que não são todos suspensos, ou seja, internamente da União Europeia, entre os Estados da União Europeia e também em relação aos países que estão fora da União Europeia. E queria saber também em relação aos esforços de repatriamento nacionais. Isso vai implicar levar os nossos aviões, quando digo os nossos aviões ao TAP, a Força Aérea, buscar portugueses, ou haverá esforços por parte dos próprios países onde esses portugueses estão, no sentido de os enviarem para cá? Bom, quanto à segunda pergunta, nós temos, em diversas circunstâncias, enviado aviões. Ainda agora, recentemente, fretámos 2 aviões da TAP para ir buscar a Marrocos um conjunto de portugueses que estavam em Marrocos, foram surpreendidos em Marrocos pelo cancelamento dos voos aéreos entre Marrocos e Portugal e que tínhamos que criar condições para poderem regressar. Aquilo que desejamos ao nível da União Europeia é podermos fazer o que se fez logo no início, quando se tratou de repatriamento de um conjunto de diversos nacionais, de nacionais de diversos países da União Europeia, de Wuhan, onde foi organizado um voo conjunto em direção à França e, a partir da França, depois houve uma redistribuição para os diferentes países. Porque, muitas vezes, o número de cidadãos de uma única nacionalidade num determinado local não justifica, nem permite que existam voos expressamente destinados ao seu resgate. Mas, pelo contrário, se fizermos uma articulação entre os diferentes Estados-membros, podemos todos ter maior eficácia na assegurar o repatriamento dos nacionais europeus. Quanto aos voos, a regra quanto aos voos extracomunitários é precisamente essa, é fechar. As exceções são óbvias. Esta é uma luta que nós travamos contra um vírus, mas é uma luta que nós temos que travar no respeito pelos nossos valores, pelo nosso sentido de comunidade e pelo dever que nós temos de ligação permanente e garantir a permanente ligação com qualquer português, onde quer que ele esteja. Isso é assim com aqueles que acidentalmente estão em algum sítio, ou em trabalho, ou em viagem, ou por outro motivo qualquer, por maioria de razão tem que ser com aqueles que são emigrantes portugueses, integram as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro e a quem nós não podemos abandonar e, pelo contrário, temos que estabelecer essa ligação. E, portanto, relativamente a esses países, é evidente que, como sabemos, não há um único país onde não haja um português
mas relativamente àqueles países onde as comunidades são particularmente significativas, como é o caso do Canadá ou dos Estados Unidos, da África do Sul ou da Venezuela, nós temos que manter essas ligações aéreas ou esperar que elas rapidamente sejam restabelecidas. Quanto aos voos internos da União Europeia, tem que prevalecer aquilo que é o princípio da liberdade de circulação, sendo introduzido o controle sanitário, designadamente pela forma que é agora recomendada pela Comissão, de se poder fazer, designadamente, o controle de temperatura nos embarques e nos desembarques de passageiros. Como sabe, há exceções que temos vindo aí, mesmo assim, dentro do quadro do princípio da liberdade de circulação, temos vindo a adotar, sempre que necessárias, medidas restritivas. A primeira que adotámos no espaço da União Europeia, como se recorda, foi com os voos do norte de Itália, quando o foco principal estava ainda contido no norte de Itália. Assim que o governo italiano alargou as medidas de quarentena a todo o território, cancelámos todos os voos de e para Itália. E nos termos do acordo ontem da declaração conjunta com o governo de Espanha, suspenderam-se também os voos de e para Espanha. Sr. Primeiro-Ministro, Ovar é o primeiro conselho com uma cerca sanitária, que foi há pouco tempo anunciada. Acha que esta medida vai ser necessária noutros conselhos do país? A ver, nós, como temos dito sempre do princípio, nós adotaremos as medidas que forem necessárias à medida que elas forem necessárias. Nós temos que procurar, nesta luta pela vida contra o vírus, preservar ao máximo o funcionamento das nossas vidas. E, portanto, adotaremos todas as restrições que sejam necessárias, mas nos limites do que é estritamente necessário. O que aconteceu em Ovar é que foi a primeira localidade onde as autoridades de saúde classificaram como existindo uma situação de transmissão comunitária. E, assim sendo, impunha-se elevar o nível de alerta para o nível de calamidade, que pode ser aplicado localmente, e permitir-nos, por isso, adotar todas as medidas que no estado de calamidade é possível adotar. Designadamente o cerco sanitário, impedindo entradas e saídas de pessoas, controle relativamente também entradas e saídas de animais, controle e saída de bens, de forma a garantir e a procurar conter esse foco infeccioso. Em véspera do Conselho de Estado, não é também uma forma de mostrar que não seria necessário decretar o estado de emergência? Não, uma questão não tem a ver com outra. Nós sempre temos dito que a legislação atribui diferentes ferramentas que devem ser utilizadas conforme são necessárias. Atribui a qualquer autoridade de saúde o poder de confinação profilática de uma pessoa que esteja doente ou de uma pessoa que, por ter estado em contacto com alguém que esteja doente, deva ser mantida em quarentena. E essas medidas têm sido aplicadas. Permite alargar esse universo em situações de focos relativamente com relevância significativa, como fizemos, por exemplo, em Felgueiras e em Lousada. Esta foi a primeira situação onde passámos a um novo nível. Foi a primeira situação onde verificámos uma situação de transmissão comunitária, ou seja, que não houve uma cadeia de transmissão direta entre uma pessoa conhecida como contaminada e outra pessoa. Portanto, a partir daí tivemos que escalar as medidas de restrição e, para isso, tivemos que elevar o nível de estado de alerta para o nível de calamidade para se poder adotar essa medida. O estado de emergência coloca-se numa dimensão completamente diversa. Não é uma medida de saúde pública, é uma medida que pode ser adotada em situação de calamidade pública em qualquer circunstância e em que o Sr. Presidente da República define em concreto, tendo em conta a realidade concreta da ameaça que temos, quais são os direitos, liberdades e garantias que devem ser suspensos, em que medida devem ser suspensos e a duração dessa suspensão. É uma iniciativa do Sr. Presidente da República, no qual o Governo é ouvido, e cabe depois à Assembleia da República aprovar ou não aprovar a proposta do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República, como é sabido, tomou a iniciativa de amanhã ouvir o Conselho de Estado sobre essa matéria e, como eu tenho dito, nós temos trabalhado, como é nosso dever e lealmente com o Sr. Presidente da República, no desenho daquilo que possa ser
uma proposta que o Sr. Presidente da República venha a tomar a decisão de apresentar à Assembleia da República. Bom, se Angola fechar os voos com origem em Portugal, nós não teremos voos de Angola para Portugal. Nós, na exceção que definimos, é não fechar qualquer voo relativamente aos países de língua oficial portuguesa. Muitos deles, a ligação que têm, designadamente com a Europa, é via Lisboa. São países com quem temos uma relação particularmente próxima e também onde em quase todos temos comunidades muito significativas e com quem a relação e a intensidade das relações é muitíssimo forte. Por isso, pela nossa parte, a exceção que abrimos são duas, que eu insisto, são os países onde temos extracomunitários, onde temos comunidades imigrantes importantes e também os países de língua oficial portuguesa. Sr. Primeiro-Ministro, gostaria de colocar duas questões. Uma a propósito do abastecimento de equipamento de proteção individual e hospitalar, concretamente sobre os ventiladores, se estas medidas agora adotadas no Conselho Europeu permitem reforço destes equipamentos através da cedência feita por países onde estes equipamentos existam em maior abundância. E sobre o estado de emergência, o senhor tem colocado a questão na vontade do Presidente da República, mas tem assento no Conselho de Estado. A minha pergunta é se, no seu entender, este decreto de estado de emergência seria benéfico ou prejudicial nesta altura para o país. Obrigado. Desculpa lá, eu não tenho colocado a responsabilidade no Presidente da República. A Constituição define que o estado de sítio ou de emergência é uma iniciativa, é uma proposta do Presidente da República, que procede à audiência do Governo, à audição do Governo, e que é deliberado pela Assembleia da República. É isto que está na Constituição e, portanto, é uma iniciativa do Sr. Presidente da República. Quando o Sr. Presidente da República nos consultar, nós pronunciar-nos-emos. Aquilo que temos feito, como nos compete, é dar não só toda a informação, como todo o apoio ao Sr. Presidente da República no processo de reflexão que tem em curso e no desenho de uma medida, visto que o estado de emergência não se aplica em abstrato. Aplica-se em concreto, com determinados fundamentos, num determinado contexto e com um conjunto concreto de medidas. E é relativamente a essas medidas que o Sr. Presidente da República nos tem ouvido e nós temos nos pronunciado, mas como perceberá, a conversa entre o Governo e o Presidente da República é mesmo isso, entre o Governo e o Presidente da República, e não vou certamente aqui partilhá-la. Quanto à outra questão que colocou... O abastecimento dos... Sim, vamos ver, em nenhum país... Não, em nenhum país da União Europeia há abundância de equipamentos, porque obviamente nenhum país da União Europeia tem os equipamentos necessários para uma situação extraordinária como aquela que estamos a viver. Nós próprios temos 1.142 ventiladores no nosso Serviço Nacional de Saúde, descontando os que estão afetos a blocos operatórios de urgência, unidades de queimados ou outras unidades. Obviamente, muitos deles estão a ser neste momento utilizados. Não por doentes com coronavírus, mas por doentes das mais diversas doenças, porque convém não esquecer que, para além desta emergência em que estamos relativamente ao coronavírus, a verdade é que continuamos a ter as múltiplas doenças e o Serviço Nacional de Saúde e o trabalho enorme que está a ser feito é continuar a fazer o serviço de sempre, acrescido agora com esta situação de emergência. E por isso mesmo é que a União Europeia organizou um concurso centralizado de compra de ventiladores para apoiar os esforços que cada um dos Estados-membros e todos estão a fazer, estão neste momento a desenvolver, para adquirir os ventiladores que existem no mercado. Nós próprios estamos a desenvolver esforços, quer no mercado europeu, quer no mercado fora da Europa, para adquirir mais ventiladores, mas também nos inscrevemos e fazemos parte do processo de aquisição global que é centralizado por parte da União Europeia, que está a fazer para poder haver uma aquisição de conjunto, o que, aliás, do ponto de vista da capacidade negocial e do preço, tem óbvias vantagens.
Por isso, o que se trata de fazer é de coordenarmos o esforço e, infelizmente, não é de uns poderem disponibilizar aos outros um material que não necessita, porque neste momento todos estamos a necessitar de todo o material disponível. Livremente disponível. Duas perguntas também. Uma relacionada com os voos do Reino Unido. Essa questão foi abordada, porque é que decidiram dar, portanto, os voos Não. também do Reino Unido, agora não fiz terceiro. E se de alguma forma foi falada a questão de poder eventualmente pedir ajuda concertada enquanto União Europeia à China. Primeiro, o Reino Unido, nesta fase, e para efeitos de voos aéreos, é tratado, aliás, nos termos das guidelines publicadas pela Comissão, como um país da União Europeia. Portanto, não é tratado como um país terceiro, e é por isso que eu não referi especificamente o Reino Unido, porque esse continua abrangido no quadro da liberdade de circulação dentro do espaço da União Europeia. Em segundo lugar, e quanto à China, tem havido naturalmente uma cooperação entre todos, e designadamente entre Portugal e a China, e parte do equipamento que estamos neste momento a adquirir será proveniente precisamente da República Popular da China. Sr. Primeiro-Ministro, só um esclarecimento em relação a portugueses que estão em Paris e que tinham voos marcados para ontem e para hoje, mas depois o que se queixam à nossa relação é que depois das medidas anunciadas pelo chefe do governo francês, neste momento não conseguem nem circular, precisam de autorização para circular em França, mas nos aeroportos também não os estão a deixar entrar. Tentaram contactar TAP, Consulado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, queixam-se que ninguém responde. Queria perguntar se queria fazer algum esclarecimento em relação a esta... Não, esse caso concreto não sei, mas vamos lá ver uma coisa. Cada vez que um país adota medidas de restrição de circulação, isso afeta todos os que estão nesse país. Quando nós decidimos fechar ontem a fronteira com Espanha, temos vindo a resolver ao longo do dia problemas múltiplos que se colocam a pessoas não portuguesas nem espanholas, que tendo vindo, por exemplo, de automóvel, ou de França ou de Itália, e que pretendem agora regressar aos seus países, não são abrangidos pela cláusula que permitia, obviamente, o regresso a casa de espanhóis ou de portugueses. E, portanto, ao longo do dia de hoje temos vindo a resolver essas situações para permitir às pessoas, naturalmente, poderem regressar às suas casas. Vamos ver, a ideia de que a adoção destas medidas não tem um efeito altamente perturbador na vida das pessoas é uma ideia que não faz sentido. É mesmo muito perturbador da vida das pessoas. E, portanto, é por isso que devem ser tomadas sempre com conta, peso e medida, par e passo em função das necessidades, e procuraremos resolver essa situação, como temos resolvido, e seguramente o repatriamento de alguém que está em Paris para Lisboa será seguramente bastante mais fácil do que os repatriamentos que temos feito desde Wuhan às Filipinas, aos sítios mais diversos, e, portanto, com certeza que encontraremos forma de resolver o problema. A Guiné-Bissau anunciou hoje também o cancelamento de voos de fora do país. E eu queria saber se a Guiné-Bissau fará parte ou não das exceções que anunciou. Eu já expliquei, da nossa parte, as exceções são para todos os países de língua oficial portuguesa, o que abrange, como é evidente, a Guiné-Bissau. Mas a Guiné-Bissau, tal como Portugal, é um Estado soberano e pode restringir os voos conforme entender, tal como nós o podemos fazer. Deixe-me insistir em relação à questão do espaço Schengen. Se houve, de facto, alguma orientação nesse sentido, o que é que acontece, por exemplo, com os países que pertencem ao espaço Schengen, não estão assim muito bem, como é que se funciona? Os países que estão no espaço Schengen terão a liberdade de circulação nos mesmos termos que os demais países que estão na União Europeia. Portanto, os 3 países que fazem parte de Schengen, não integrando a União Europeia, serão garantidos os mesmos direitos de circulação, e também nos serão garantidos a nós os mesmos direitos de circulação para esses países, do que os países que fazem parte da União Europeia. A recomendação que existe é a recomendação do bom senso que todos temos feito, que é evitar viagens que não sejam essenciais. Mas é uma recomendação que é permanente, não é só de viagens para o estrangeiro, é também de viagens internas. Vamos lá ver o seguinte, há uma coisa que já todos sabemos. Este vírus transmite-se através do contacto entre humanos. Não se transmite nem do contacto com outros seres vivos, designadamente com animais de companhia, não se transmite por via aérea, transmite-se por contacto humano, direto ou através
das superfícies onde nós deixamos as nossas marcas. Portanto, eu pus aqui as minhas mãozinhas, recomendo a ninguém que antes de desinfetar, ponha aqui as suas mãos. Portanto, é através desse contacto. É por isso que é necessário que todos evitemos, ao mais possível, os contactos. Porque quanto mais contactarmos, maior é o risco de involuntariamente estarmos nós a transmitir vírus que não sabemos que somos portadores, e podemos ser, ou de sermos contaminados por vírus que outros tenham, saibam ou não saibam, de que são portadores. É por isso que se deve restringir ao máximo os contactos. E o apelo que se tem feito é que as pessoas possam ficar em casa o mais possível, que mesmo em casa evitem multiplicar os contactos físicos, de forma a evitar também os riscos de contaminação dentro da família, que quando tenham de sair o façam privilegiando, por exemplo, o comércio local, em detrimento de ir para grandes superfícies onde o risco de contacto é muito maior, que possam, nas locações que fazem na rua, evitar e manter as distâncias relativamente aos demais. Foi por isso que impusemos, relativamente a diversos estabelecimentos, lotações, reduzimos o nível de lotação para alargar o espaço disponível, por exemplo, para os centros comerciais, onde restringimos que não pode haver mais de 4 pessoas por 100 metros quadrados. E, portanto, temos que evitar ao máximo esses contactos. Devemos ter os cuidados máximos de higiene, lavar as mãos o maior número de vezes possível, evitar mexer na nossa cara, evitar mexer na boca, no nariz, nos olhos, que são as vias de entrada e de contaminação dos vírus. Quer dizer, e isto há um mês que todos andamos a repetir e, felizmente, cada vez as pessoas mais praticam. Tem sido muito positivo ver o esforço que as empresas têm feito para conseguir que o maior número de pessoas possa desenvolver a atividade em teletrabalho, e todos aqueles que, como nós, não podem desenvolver o nosso trabalho em teletrabalho, temos que, obviamente, procurar ter as melhores regras de segurança para evitar a contaminação. Essa é uma regra que existe. Os contactos internacionais, a limitação dos contactos internacionais é só uma forma de alargar precisamente estas medidas de prevenção, e sabendo que quanto mais viajarmos, também mais multiplicamos o risco de difundir ou de contrair estes vírus. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me colocar aqui uma questão sobre o terceiro aspecto que destacou deste Conselho Europeu Extraordinário, nomeadamente formas de evitar uma crise económica profunda na União Europeia. É expectável um reforço financeiro dos mecanismos que vão nesse sentido, e também se pudesse explicar melhor este seguro para os subsídios de desemprego e a questão do layoff que referiu. Obrigado. Bom, amanhã será explicado, porque a Comissão amanhã detalhará as propostas que irá apresentar. Haverá uma reunião de Ministros do Trabalho e aí a Comissão apresentará em detalhe as propostas que vai apresentar, que é para a criação do mecanismo de resseguro do subsídio de desemprego, que é para o apoio às empresas para limitar a necessidade de recurso ao layoff. Já agora, amanhã de manhã, o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Ministro da Economia apresentarão um pacote de medidas de apoio ao rendimento das famílias e à atividade das empresas, tendo em vista garantir o emprego e evitar efeitos, a contaminação o mais possível da vida das pessoas, quer pela perda dos rendimentos, quer pela perda de emprego. Como sabem, dá para ser apresentado hoje, mas devido ao facto do Presidente do Eurogrupo ter participado nesta reunião do Conselho Europeu, o Sr. Ministro das Finanças não pôde estar simultaneamente a dar a conferência de imprensa e, portanto, foi adiada de hoje para amanhã. Está bem? Então, muito boa noite a todos e cumpram as normas e as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Muito obrigado.